outro lado, ela me chamou assim, vem cá, põe a mão na minha cabeça, põe sua mão na minha cabeça, porque eu estou desanimado. Olha, como tem gente precisando ser animado, avivado, como tem gente na igreja e fora da igreja, sem arder o coração, sem estar no pique. E é sobre isso que eu quero falar algumas coisas com vocês. Não faltam motivos para a gente desanimar. Já pensou isso? É tanta coisa que no dia a dia nos trazem situações para levar a nossa alma lá para baixo. Não falta motivo para nos desanimar. Por isso, vem um bom momento uma palavra sobre avivamento. Mas eu quero tirar a nossa reflexão de um texto que está em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, e depois que nós lemos o texto, nós vamos orar e vamos desenvolver uma breve reflexão. Está aí? Eu vou ler na minha tradução aqui, que fica mais fácil para mim. Quem estiver sem livro, eu vou ler no telão. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos para eles estavam impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que se tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades foi entregado para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse, ou que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam comigo de madrugada aos túmulos e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que ele tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. E fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos, árduos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles se constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e vou ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa tomando o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriu os olhos, o reconheceram, mas eles desapareceram da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos dispunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já para se aproximando. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partido do pão. Você pode orar um pouquinho? Bem? Pai querido, nós te bendizemos nesse instante. Rogamos que tu ilumines, tu traga a tua palavra aos nossos corações neste lugar, para que possa acontecer aquilo que tu queres que aconteça nos corações. E o Senhor mesmo receba a glória em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, tentem imaginar, entra comigo aqui no texto, tentem imaginar esses dois homens, o que eles viram, o que eles puderam experimentar no período que eles tiveram a oportunidade de andar com Jesus.
Jesus não é como esses líderes de hoje, que hoje estão chegando até com segurança, que ninguém pode encostar neles. Com certeza não. Eles encostaram em Jesus, tocaram em Jesus. Eles viram, irmãos, com certeza, vários milagres. Eles ouviram do próprio Jesus palavras que lhes enchiam o coração, que os animava, que os avivava e deixava eles esperançosos que alguma coisa boa do céu para a terra estava por vir. Tente imaginar a situação desses dois homens, que daqui a pouco a gente vai mostrar a situação deles, mas vamos pensar neles antes, o que eles ouviram, o que eles viram, as conversas que tiveram, a expectativa que foi gerada no coração daqueles dois homens. Se você os encontrasse antes da morte de Jesus, seria pegar duas pessoas animadas, avivadas, porque eles estavam vendo as coisas acontecer. Mas parece que as expectativas mudaram. Aqui já é o terceiro dia de Jesus ter morrido e eles tomaram o rumo de voltar para casa. 60 estádios dá mais ou menos uns 11 quilômetros. E eles estão andando de Jerusalém para Emaús. Estão andando de Jerusalém para Emaús. Toda aquela expectativa de coisa boa que poderia acontecer, todos aqueles milagres, todas aquelas conversas, aquelas palavras, aquele estado de espírito gostoso de ter estado com o mestre, mudou. Eles pegam o caminho de casa e vão, irmãos, conversando a respeito dessas coisas. E imagina a conversa. Já ficou perto de gente com conversa negativa, como é que você fica? Deu tudo errado. Não está dando certo, não vai funcionar, esse negócio eu sabia que não ia dar certo, estava muito bom para ser verdade. Essas são as frases das pessoas que estão desanimadas, que precisam ser avivadas. Eu estava ficando feliz, ele ensinava aquelas coisas, o meu coração se enchia, você vê, morreu, não teve poder, ele ressuscitou os mortos, mas ele ficou morto lá naquela cruz, e eles estão caminhando. E de repente quem encosta do lado deles e começa a caminhar com eles e ouvir as coisas que eles estão falando. O texto nos diz, olha que interessante, nos detalhezinhos, né? Então, aqui, aconteceu que enquanto conversavam, verso 15, você já sabe o que eles conversaram, e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Você consegue entrar no texto? Ó, eles estão conversando, aquela negatividade, e Jesus está andando com eles assim, ouvindo também aquela coisa de desânimo, de tristeza, nada dá certo. Os mais velhos lembram do desenho que tinha ó céu, ó vida, ó azar, nada dá certo. Tinha um desenho que tinha. Era que bichinho que era mesmo? Era uma hiena. Era uma hiena, irmão. Ela só chorava. Ó céu, ó vida, ó azar, era tudo errado. Era assim o discurso desses dois homens. Mas agora tem um outro elemento novo. Jesus já está do lado deles. E começam a ouvir as histórias. Ouvir as histórias. E aí, o texto nos diz o seguinte: os seus olhos estavam cobertos de impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que eles tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Irmãos, a caminhada com Deus é interessante, né? Você vê os milagres, você ouve Jesus, você vê toda aquela ação de Deus, mas de repente, em um dado momento da vida, você pode estar bem parecido com esses dois homens. Embora Jesus esteja do nosso lado, porque ele fala assim, ó, eis que estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. O fato de você não ver, não sentir, não ouvir, não muda a situação de que Deus falou e cumpre que Ele está ao nosso lado. Não é verdade, irmão? Pensa nisso. Às vezes eu não estou sentindo
muda o fato de que ele falou que estaria. E se você não vê, não ouve, não sente, não significa que ele não está. Então Jesus estava aqui e eles não perceberam, e eles pararam entristecidos. Tem muita gente, irmãos, que não se toca que Deus cumpre o que promete. Se ele falou que está ao nosso lado até a consumação dos séculos, ele está. E a gente tem que se entender, a nossa alma, o nosso coração, entender o que Deus falou e crer, para que a gente possa desfrutar. Mas voltando para o texto, um deles, mais ousado, disse assim: você é o único aqui que não sabe o que está acontecendo? E com perdão da gíria, irmãos, Jesus dá uma de pequeno. Aí eles falam assim: o quê? O que está acontecendo que eu não estou sabendo? Aí os dois discípulos começam a falar para Jesus: é Jesus, o Nazareno, que era para um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte ou crucificado. E a gente esperava que ele fosse quem havia de redimir Israel, mas depois disso tudo, só o terceiro dia, desde que as coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido madrugada no túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinha uma visão de anjos, e elas afirmaram que ele vive. E alguns dos nossos, e trazem os discípulos, foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram às mulheres, mas não viram. Então eles contam para Jesus o que aconteceu com Jesus. Mas é igual, né, irmãos? Contam, e Jesus, irmãos, presta atenção aqui, Jesus tem paciência. Deus é longânimo para entender o nosso momento de fraqueza, de desânimo, de incredulidade. Você tem uma primeira palavra que eu preciso dizer para você aqui nessa noite, nesse culto, nessa palavra sobre avivamento, é que Deus é longânimo para entender quando você está na baixa espiritual. O que quer dizer de baixa espiritual? Às vezes você não vê nada, às vezes você não ouve nada, às vezes você não sente nada. E aí, irmãos, um segredinho para você: viva um dia de cada vez. Se você não tem aquela fé para subir montanhas, dê um pulinho, suba um degrau. Não é verdade? Porque você precisa se entender. Nem sempre você está com aquele pique de subir montanha. Viva um dia de cada vez. Uma das pessoas que veio falar comigo, desanimada, estava assim: Senhor, dá a porção para ela cada dia. Olhei para ela e senti, porque às vezes você vê a pessoa desanimada, você vai lá para ela, sai pulando, e às vezes a pessoa só precisa saber qual que é o próximo passo que ela vai dar na vida espiritual, o passo que sabe de amanhã, da oração dessa noite. Porque, irmãos, Deus compreende, e Deus é tão misericordioso que Ele entende a nossa fraqueza, de entender que nem sempre a gente está naquele pique todo da vida cristã. Você não está no pecado também, mas às vezes você tem aquela fé, aquela força, aquela vontade, e Deus é longânimo. Quando eu olho Jesus, vendo esses homens e contando para Jesus o que aconteceu com Jesus, eu fico imaginando a paciência de Jesus ouvindo a história. Você não sabe o que aconteceu com Jesus Nazareno? Ele era assim. O Lucas conta só um pedacinho do texto, né, irmãos? Mas imagina a história, andando no caminho, os dois, os três, e contando para Jesus o que tinha acontecido com Jesus. Não você imaginar a cena? E Deus ouve, Deus não corta eles. Porque Jesus tinha falado o seguinte: eu sei que isso tudo. Você precisa estar falando com quem? Quer contar com a Bíblia? Quer contar comigo? A gente não é assim às vezes, irmãos. Jesus é longânimo. Deus é longânimo. Deus entende, irmãos, a nossa fraqueza. Quando a gente não está naquele pique todo. Ele é misericordioso. Ele é paciente para entender o momento de baixa emocional, espiritual que eu e você passamos. Você pode entender isso? Deus é assim, irmãos. Ele foi
foi assim, Ele age assim. Quando a coisa começa a mudar? Quando a gente, como aconteceu no caso aqui, começa a deixar Deus falar. Deus falar. A situação muda quando Deus começa a falar. Quando Jesus inicia uma conversa com eles. E aqui o texto nos diz assim, ó. Então lhes disse Jesus, no verso 25: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés aqui são os 5 livros do Velho Testamento, tá? O Pentateuco, e discorrendo por todos os profetas, ou seja, todo o Velho Testamento, que fez, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha só a paciência de Jesus. 11 quilômetros, talvez Jesus tenha começado a andar com eles logo no comecinho da caminhada de Jerusalém para Emmaus. Pegou o assunto logo no começo, ouviu a lamúria deles, não cortou-os e falou assim: olha, vocês são muito fraquinhos para entender, vocês não sabem o que está escrito na Escritura? Aí ele começa lá no Pentateuco falando a respeito deles. E o texto diz que começou em Moisés, significa começou em Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, e todos os profetas. Então eu imagino que na caminhada, irmãos, presta atenção aqui a palavra-chave, ó. Na caminhada. Repete comigo. Na caminhada. Deus nos ensina a caminhar. Você está triste? Continua caminhando com Deus. Ele falou que vai estar aos altos lá todos os dias da nossa vida. Então na caminhada, um dia Ele revela a gente, um dia Ele revela o teu nome, outro dia é salvo, outro dia é recompensa, outro dia é apocalipse. Deus nos anima, Deus nos aviva na caminhada. Eles estão caminhando com Jesus. 1 quilômetro, 2, 3, 5, Jesus aqui, ó, falando no coração deles, falando no coração deles, falando no coração deles. Quando chegou em Emmaus, ou próximo a Emmaus, eles param. E aí o texto diz que Jesus vai partir o pão e Jesus se revela a eles, porque eles estavam ouvindo. Deus os tratou na caminhada. Por isso, irmãos, que mesmo fraca, você é uma pessoa que não pode parar. Não pode parar, porque Deus nos traga na caminhada. A caminhada cristã é você deixar que a revelação diária de Deus aqueça o seu coração, como fez com aqueles discípulos. Porque quando eles sentaram e Jesus se revelou no partir do pão, logo desapareceram, um olhou para o outro e falou assim: porventura não nos ardia o coração quando ele, olha só que interessante, pelo caminho, quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras. Irmãos, nunca pare de caminhar com Deus, porque mesmo andando devagar, se você está dando meio passo para frente, você está avançando. O pastor Amigo diz o seguinte: eu ando em direção a Deus, e mesmo que eu caia, eu tenho 1,80 m, no caso dele, ele diz o seguinte: quando eu me levanto, eu levanto 1,80 m à frente, andando para a direção de Deus. Nunca pare no caminho, porque Deus trata com o seu povo no caminho. E aí, irmãos, aqueles homens que estavam com o coração partido, de repente tudo desanimado. Quantas milhares de pessoas hoje andam desanimadas, frias, necessitando de ser avivadas, aquecidas por Deus? O que lhes falta, irmãos?
dizendo o seguinte: existe um plano de redenção. O que Jesus explicou para eles? Ele explicou o seguinte, vou resumir o que Jesus explicou. É claro, eles andaram 10 quilômetros quase, com o mestre, expondo tudo que a respeito dele estava em Moisés e nos profetas. Você imagina que aqueles 2 homens aprenderam aquela caminhada, uma faculdade em 10 quilômetros, com o mestre Jesus. Mas o que os profetas disseram? O que se precisa crer para ter um coração aquecido e avivado, irmãos? O plano de redenção em Cristo Jesus. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Por causa da desobediência, ele perdeu a relação com Deus. E perdido agora, ele está destinado a estar eternamente separado de Deus. E todas as sombras do Velho Testamento apontavam que um substituto justo poderia mudar o quadro desta relação Deus e homem. Porque o salário do pecado é a morte. Trocando em miúdos é o seguinte: eternamente separada a criação do Criador. Então Jesus vem e morre no nosso lugar para nos reconciliar com Deus e nos levar de novo a uma amizade, a um relacionamento com Ele. À medida que nós nos arrependemos dos nossos pecados e o aceitamos como Senhor e Salvador e começamos a andar em novidade de vida. Irmãos, isso foi o que Jesus falou para eles de maneira resumida. Tudo o que os profetas disseram a respeito de Jesus é que Ele era o Redentor, é que Ele era o Salvador, é que Ele vinha cumprir o plano de redenção do próprio Deus, do próprio Pai. E essas coisas, irmãos, o que começou a fazer? Aqueceu o coração daqueles homens. Aqueceu o coração daqueles homens. Avivar aquela vida desanimada, aquela falta de perspectiva, aquela falta de esperança. Então, o que nos aviva hoje? O que nos faz estar animados hoje? Irmãos, não é culto, né? Alegre, mostrar pulando, não. Isso faz parte. Mas isso também, na hora que acaba o culto, você vai para casa desanimado, andando pelo caminho, perguntando: faltou alguma coisa, faltou bateria hoje. Faltou bateria. Irmãos, essas coisas fazem depois. Tudo vem depois de uma revelação da palavra. O avivamento não virá sem a verdade da palavra. Sabe por quê, irmãos? Pode faltar tudo. Pode faltar tudo. Mas se a palavra foi avivada no seu coração, se você, como Jesus disse aqui, não é nécio, nem falta de, nem incrédulo no seu entendimento para crer o que os profetas disseram, ou em outras palavras, se você tem uma disposição de crer que tudo isso que Deus falou a respeito da relação dele conosco é verdade, você já tem motivo suficiente para viver essa vida animado. Vamos falar assim: não, o negócio com Deus foi acertado por meio de Jesus. Aleluia. O que eu sou agora? Filho de Deus, redimido, herdeiro de todas as coisas, amigo de Deus. Opa, essa coisa é boa. Esse negócio aí de redenção é um negócio bom. Jesus perdoa os meus pecados. Eu um cara desse jeito, eu uma pessoa dessa forma, e Jesus morreu para pagar o preço dos meus pecados a Deus. Ele declarou que a justificação é isso. Ele declarou que eu sou justo aos olhos de Deus, nos métodos dele. É isso que a Escritura diz, é isso que os profetas disseram, foi isso que Moisés disse. É isso, irmãos, essa é a matéria-prima para avivar o meu coração, para avivar o seu coração, independente de outras coisas. Porque mesmo que você amanheça de manhã lá e está muito animado e tal, você fala igual a mim: porque estás perturbado, minha alma, dentro de mim? Porque te abates, minha alma? Espere em Deus, pois ainda não vai. Davi, quando ele percebia que a alma dele estava meio desanimada, ele disse: que é isso, alma? Porque está perturbado dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda não vai. Já viu o Salmo 42? Foi o que eu falo, o Salmo 42? Coisa linda. Você precisa conhecer a Deus, mas ele precisa conhecer você também.
Quando eu acordo meio desanimado, eu falo com minha alma assim: ô alma, o que está acontecendo, alma? Aqui, ó. 42:5. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Você podia guardar esse texto com você. Porque você levanta as meio desanimadinho, né? Meio para baixo. Aí você fala com a sua alma: ô minha alma, por que você está acostumado dentro de você? Por que você está batido aí? Espere nele. Você ainda vai se animar, você ainda vai se avivar pela salvação da face de Deus, irmãos, em Cristo Jesus. Você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer você também. Você pensa que não levanta às vezes desanimado? Mas na hora de eu ler a palavra diz assim: conversa com a sua alma, dá uma ordem para ela, fala para ela que aquilo que está revelado a respeito da sua relação comigo é maior do que aquilo que ela está sentindo. Porque, irmão, o nosso avivamento não vem, não virá, não se manterá sem a verdade da palavra. Não tem culto animado que mantenha o avivamento no coração do crente. Não tem conferência, não tem isso, não tem aquilo. Tudo isso é alto e baixo, é eu. Mas quando o crente tem a palavra, quando ele tem a revelação, quando Jesus se manifesta na caminhada com ele, mostrando quem ele é, o que ele faz, o que ele vai fazer, não tem o que tire esse crente do caminho. Aleluia mesmo. Você vai andar que nem eu há 35 anos, me converti com 17 para 18, já estou com 52, nunca pisquei. E olhar atrás, porque eu sei quem eu tenho crido. Já chorei, já fiquei queimado, já passei por dificuldade, mas quando eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé, o meu coração, como o coração daqueles discípulos, começa a arder de novo. E sabe o que acontece quando uma pessoa tem coração ardido? Porque Jesus falou, ele não fica na mesma circunstância, ele não para no caminho de volta às coisas passadas. O texto vai dizer o seguinte: olha só, gente com o coração aquecido pela palavra, gente com o coração aquecido por Jesus. O texto nos diz assim: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde se acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Capítulo 24, verso 33 de Lucas. Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados de 11 e com eles estavam. Olha para mim aqui, irmãos. Se Deus aquece o teu coração, e Deus aquece, amém? Amém. Diga para você mesmo: Deus aquece. Meu coração. E eu não posso ser a mesma pessoa. O coração aquecido por Deus. Você não pode ser a mesma pessoa, desanimada, triste, sem expectativa, sem esperança. Não, irmãos. Quando Deus aquece o seu coração, como aqueceu daqueles discípulos, eles tiveram uma posição. Não, estava desanimado, sem esperança, sem nome de Jesus, não estava morto, acabou tudo, acabou nada. Vão se levantar 10 quilômetros de volta. Voltar para Jerusalém, porque, irmãos, a igreja está lá, o foco está lá, as coisas vão acontecer a partir de lá. Jerusalém, naquele primeiro momento, era o centro das ações de Deus para o mundo. Você não pode ser a mesma pessoa se você abre o coração para a revelação da verdade da palavra de Deus. Você não pode ter as mesmas atitudes se Deus age no seu coração. O avivamento vem com a verdade da palavra aquecendo o meu e o seu coração. E quando isso acontece, não tem dificuldade. Andamos 10 quilômetros, voltamos para conversar com os irmãos. E a coisa mais interessante, quando eles chegam lá, os irmãos vão dizer o seguinte: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como foi a poder eles reconhecido no partido. Irmãos,
você partir um pouco de manhã, lembre-se, Jesus está com você todos os dias da sua vida. Esse texto por si só tem que avivar seu coração. Ele tem que fazer com que ele lhe dê força para enfrentar todas as dificuldades do dia. Você vai ter uma pessoa avivada, porque é na caminhada que Deus, andando conosco, se revela a cada manhã, se revela a cada livro, se revela a cada carta, se revela a cada dia. E você não pode ser a mesma pessoa. É impossível parar para você ser a mesma pessoa se a cada manhã você permite que a leitura da palavra, que uma oração, que a consciência de que Deus está com você. Você não pode ser a mesma pessoa se essas coisas acontecem na sua vida. É a disciplina, é a vida com Deus. Não digo que um dia você não possa amanhecer meio para baixo emocionalmente, mas aí você tem a palavra de novo, você começa a dar alma. Está preocupado? Eu te digo por quê, então? Espera em Deus. Então não vai. Eu tenho testado isso, irmãos. Às vezes tem uma circunstância que entristece o nosso coração. Há poucos dias aconteceu comigo com a esposa, e eu dizia assim para o carro, eu falei assim, eu estou muito triste. Eu saí daquela reunião, daquela situação, meu coração está muito triste. Mas eu disse para ela, eu sei que eu vou dormir e amanhã vai ser diferente. E foi. Porque eu conheço Deus aqui no céu. E eu conheço a minha alma fragilizada, fraca, mas acima de tudo, eu sei que a cada dia a revelação da palavra de Deus, da pessoa de Deus, ao meu coração, vai fazer com que me arda e que eu consiga caminhar no conhecimento e na vida dele. Este é o avivamento. O avivamento que vem pela verdade da palavra. Por isso que ele fala assim: vocês são tardios em crer, em saber o que aconteceu a meu respeito. Vocês são necios e tardios de coração para crer. Nós não podemos ser necios nem tardios de coração para crer. Se nós cremos, o avivamento virá. Amém? Cremos no quê? Naquilo que a palavra revelou a respeito de Jesus. E o que ela revelou? Que Jesus é o nosso Senhor. Que Jesus é o nosso Senhor. Que Deus resolveu a questão de separação de Deus e do homem. E que por meio do meu arrependimento, da minha fé, do perdão dos pecados que vem por meio do sangue de Jesus, eu posso retornar uma amizade com Deus. E se Deus é meu amigo, não tem para ninguém. Se Deus é teu amigo, não tem para ninguém. E nós vamos vencer até as fragilidades da nossa alma que às vezes seria batida. Amém, meus irmãos? Amém. Se vence na caminhada. Amém? Amém. Dia a dia, andando com Jesus. Ele está vivo. Amém? Amém. Eu vou concluir dizendo uma palavrinha rápida. Eu trabalho com pequenos grupos na minha igreja e dou consultoria na área de pequenos grupos em outras igrejas. E uma coisa que eu digo para eles é o seguinte: irmãos, quando a gente se reúne em um pequeno grupo, numa casa, 8, 10, 12 pessoas, não importa o número, mas tem 3 coisas que acontecem que são fenomenais. Pessoas de Deus. Primeiro P, pessoas de Deus. Segundo P, palavra de Deus. Terceiro P, pessoa de Deus em Cristo Jesus. Então eu sinto isso, seguinte, irmãos, quando nós estamos no lar, os 3 P's estão lá, as pessoas de Deus, nós, a palavra de Deus, que é o momento do ensino, e a pessoa do Cristo vivo, avivando todas aquelas coisas. Não tem como nós não sairmos dali edificados, prontos, fortes para encarar o outro dia. Irmãos, eu falei no lar, mas aqui estão as pessoas de Deus. Amém? Amém. Foi ministrado aqui, irmãos? E o Cristo vivo, a pessoa de Deus, está aqui para fazer arder o seu coração, o meu coração, como fez arder o daquele
você vai avivado para sua casa, descansar, acordar amanhã cedo, ficar no dia de serviço, ficar uma semana, voltar a semana que vem, outro dia, para continuar a caminhada. Esse é o desejo do meu coração para vocês. Amém? Os 3 P's. Nós somos as pessoas, nós temos a palavra, e a pessoa do Cristo vivo continua a falar o nosso coração. Então feche seus olhos. Nós vamos orar. Jesus bendito Deus nosso, aquele que a palavra revelou, aquele que as Escrituras expuseram, o Cristo, Filho do Deus vivo, obrigado, Senhor, que mais essa noite o Senhor pode aquecer e avivar os nossos corações, para que nós não sejamos pessoas desanimadas, desencorajadas, sem perspectivas, muito ao contrário, Senhor, nós tenhamos ânimo para viver a cada manhã, ânimo para trabalhar na Tua obra, ânimo para viver conforme a Tua vontade, ânimo mesmo que tropecemos, nós nos levantemos e andemos de fé em fé, Senhor. Faz isso nessa noite, Senhor, aquece os corações, Senhor, como naquele dia o Senhor aqueceu daqueles discípulos quando foi exposta a palavra, Senhor. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor.